Vamos agora estudar o terceiro tópico da nossa lição, que tem por título Justiça Própria. No tópico anterior, nós entendemos que aquela veste de glória em Adão e Eva também era algo que lhes dava liberdade de estarem na presença de Deus. Com a existência do pecado, eles perderam aquela veste gloriosa, portanto, também a capacidade de permanecerem na presença de Deus. E nós vamos entender neste tópico o desenvolvimento, as consequências desta questão. Primeira pergunta, irmão Marcos. Como Adão e Eva se apresentaram diante de Deus em sua justiça própria, conforme suas novas roupas demonstravam? Então, como já foi dito, eles perceberam que estavam nus. Interessante que antes eles estavam nus, né? E não se envergonhavam, mas eles não tinham aquela percepção. Com o pecado, eles tiveram agora percepção, tiveram vergonha e associaram, temeram a aproximação do Senhor. E agora eles coseram, tem uma tradução na King James, que eles entrelaçaram folhas de figueira, porque lá não havia máquina de costura, não tinha inventado uma agulha, linha, Nem linha. mas eles entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si cintas ou aventais. Era uma improvisação para cobrir aquelas partes do corpo que despertou neles mais vergonha. Não era uma veste completa, eles não pegaram grandes folhas, como uma folha de bananeira para cobrir todo o corpo, né? Pegaram de folha de figueira. Sim. E com isso, eles tentaram agora se apresentar diante de Deus, quando Deus os procurou lá entre as árvores do jardim. Foi algo provisório, né? Que eles tentaram fazer para sanar o problema criado pelo pecado e que os envergonhava de se apresentarem na presença de estarem na presença de Deus. Pois é, aqui as folhas de figueira simbolizam o esforço humano para fazer algo com as suas obras, com o seu poder humano para ser aceitável a Deus. Então nós percebemos lá desde o início aqui, nessa história, que o que o homem faz, por melhor que ele faz, é vão. É vão, não tem como ele fazer algo que o torne digno de estar na presença de Deus. E aí nós vamos perceber na sequência da lição aí, que Deus teve que intervir e prover para eles uma veste adequada a eles, né? No sentido de saúde, no sentido físico e também até no sentido espiritual. Certo. Essa veste de folha de figueiras, então, como o irmão disse, representa o esforço pessoal para tentar compensar aquilo que perdeu, né? Então, seria a justiça própria, que muitas vezes tentamos oferecer a Deus. Não, Senhor, olha o que eu faço, olha como eu vivo, olha o que eu como, olha o que, enfim, eu sou bom. O Senhor deve me abençoar, o Senhor precisa fazer porque eu sou bom. Mais ou menos por essa linha, né, foi o que nossos primeiros pais intentaram fazer quando coseram para si aventais para revestir a sua nudez. Mas como já foi mencionado, isso não é suficiente, né? Deus teve que intervir na situação. Vamos à pergunta B. Por que é melhor ir a Deus, mesmo estando numa condição pecaminosa, do que não ir? Então a pessoa comete um pecado, a pessoa percebe que está numa situação complicada diante de Deus, envolvido numa situação que não agrada ao Senhor, fez algo errado. A tendência do ser humano é fugir, como nossos primeiros pais, né? Ou como fez Davi, ficou guardando aquilo para ele e tal. Mas a pergunta nos chama a atenção para que, por que é melhor ir a Deus, mesmo estando numa condição pecaminosa, do que ficar se escondendo? Como já foi dito, a nossa tendência é nos escondermos no jardim até que a consciência se acalme, esperar que o tempo dê resolva, né? Mas o tempo não resolve o pecado. E por outro lado, nós temos a provisão que Deus fez, né? Temos uma grandiosa provisão para a cura do pecado. A fonte de purificação está aberta.
Uhum. Foi aberta na cruz do Calvário com o sangue de Jesus, derramado para a nossa salvação. Uhum. Ou melhor, Isaías, ele apresenta aqui o apelo de Deus. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, não é preciso esperar a consciência se acalmar, condições melhores, uma perspectiva melhor. O pecador tem que correr para os braços de Deus, reconhecer o seu pecado e fazer a sua entrega, buscar a misericórdia. Como diz aqui na nota, venha meu irmão, venha exatamente como você é, um poluído pecador, coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e pela fé solicite seus méritos. Então Jesus veio realmente salvar os pecadores, como diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Então nós podemos ir da forma como estamos, no momento, na hora de maior desespero, ao invés de fugir de Deus, nós temos que correr para os braços de Deus e pedir a graça, a misericórdia, perdão. Uhum. E Ele vai estar sempre pronto a nos receber. Exato. Então, há salvação para aquele que vai a Ele, né, em arrependimento. Uhum. E se não for, não existe saída, né? Não existe escapatória. A última frase da nota diz assim: Jesus agora convida você a ir a Ele do jeito em que está, para que faça dele a sua força e o torne um amigo eterno. Talvez neste momento estamos comunicando ou passando esse conteúdo, né, esse estudo da lição da Escola Sabatina, para uma pessoa que está assim nesse dilema, por alguma situação da vida, fez algo que entende que está errado, mas está se sentindo, né, muito imerecedor de estar na presença de Deus. Mas é exatamente aí que Cristo quer falar ao seu coração. É exatamente nesse momento que você precisa, que nós precisamos correr aos braços de Deus, suplicando-lhe o seu perdão, suplicando-lhe a sua graça. E todo pecador penitente que chega diante de Cristo alcança a misericórdia, alcançam a bênção necessária. Se não fosse assim, por que Cristo teria vindo morrer pelo pecador nesse mundo, né? É verdade. Nós temos muitas histórias no Evangelho que ilustram a disposição de Deus, de Jesus Cristo especialmente, para abraçar o pecador, né? Sim. A história de Madalena mesmo, Maria Madalena, está escrito que Jesus expulsou dela 7 demônios. A gente lê uma leitura rápida da Bíblia, né? Puxa, 7 demônios. E aquela mulher que o serviu, o acompanhou, foi a primeira que o viu ressuscitado, né? E deu a notícia aos discípulos. Então, que privilégio aquela mulher teve. E a gente vê 7 demônios, mas como foi isso? Aí no Desejar de Todas as Nações, que 7 vezes ela ouviu a voz de Cristo repreendendo o demônio. Então dá a entender que ele a libertou uma vez, ela caiu em pecado novamente, depois Jesus passou para o lugar onde ela estava novamente, a encontrou endemoniada, depravada, entregue ao pecado. Ela ouve a sua mensagem, ouve o evangelho, seu apelo, o recebe novamente, ele expulsa novamente o demônio. Isso aconteceu 7 vezes, Sim. até que ela aprendeu que devia estar aos pés de Cristo. E por mais que, o maior que seja o pecado, nós não devemos dar atenção à voz do inimigo que diz: para você não tem mais jeito, para você ultrapassou os limites. Enquanto a consciência acusa, é sinal que é a esperança. Então, Sim. corra para Jesus, como está. E Ele com certeza vai te ajudar, vai te abençoar e vai expulsar os demônios que atormentam também a vida de cada um, né? Então devemos ir o mais rápido possível para Jesus. Não inventemos desculpas, né? Isso. Não vamos também desculpar o pecado. Não, Senhor, eu entendo que eu errei, mas eu só errei porque fui influenciado. Tá? Queremos apresentar desculpas ao pecado, queremos apresentar qualquer outra razão. Daí nós caímos no erro, no segundo erro dos nossos primeiros pais, né? O primeiro erro foi terem comido o fruto proibido. O segundo erro foi... culpar. Não, ainda antes desse daí, que esse daí já foi o terceiro. O segundo erro foi querer fugir de Deus. Sim. Preparando ali as folhas de figueira como uma apresentação da justiça própria, né?
Às vezes queremos justificar o nosso erro. Isso não resolve. O que resolve é como estamos, do jeito que estamos, nos achegarmos a Deus e suplicarmos o seu perdão, a sua salvação.